Capítulo 7. A fé persistente. Vimos que a mulher com hemorragia tinha fé persistente apesar de todos os obstáculos, e foi por isso que somente ela, dentre toda aquela multidão, saiu curada. A fé persistente agarra-se firme, não abre mão do alvo desejado, independentemente do que Satanás fizer contra e das barreiras a serem vencidas, ela continua crendo em Deus diante de qualquer circunstância. Estudando essa fé persistente, precisamos examinar também o relato bíblico de certo homem paralítico que foi rebaixado por 4 amigos em uma maca através de um buraco no telhado. É uma história bastante dramática sobre a fé, que não aceita a resposta não. Lucas 5, do 17 a 26. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer os teus pecados te são perdoados ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. A fé persistente recebe da parte de Deus aquilo de que necessita. Os obstáculos no caminho não são intransponíveis para ela. Só os que tiverem fé persistente receberão o que desejam. A casa onde Jesus estava ensinando a palavra ficara apinhada de gente. A casa onde Jesus estava ensinando a palavra ficara apinhada de gente, inclusive de fariseus e mestres da lei. Havia tantas pessoas reunidas para escutar Jesus que, segundo a Bíblia, elas bloqueavam a porta. As Escrituras declaram também: E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Lucas 5, 17, parte D. O poder do Senhor estava presente para curar todas as pessoas naquele lugar, mas somente um homem foi curado e ele nem sequer se encontrava entre os que estavam na casa. Por que só ele foi sarado e ninguém mais? Olhemos esse mesmo relato em Marcos, porque aqui veremos melhor o aspecto da fé coletiva. Marcos 2, do 2 ao 5. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Tratava-se de um homem que nem sequer conseguiu entrar na casa, mas acabou sendo o único curado. O paralítico demonstrou a sua fé, permitindo que fosse levado até ao telhado, e então baixado diante de Jesus. Quantos doentes fariam isso para serem sarados? Quando alguém está doente, precisa de muita fé para agir dessa maneira. Além disso, os que subiram até o telhado também precisaram ter muita fé para carregar o enfermo. Não foi, portanto, somente a fé que aquele homem possuía que Jesus elogiou, mas também a daqueles 4
que o levaram e o fizeram descer pelo telhado. A Bíblia diz que Cristo, vendo-lhes a fé, mandou o paralítico levantar-se do seu leito e andar. Esse comentário é interessante, pois demonstra que, embora a fé seja invisível, as suas ações são visíveis. Poderíamos expressar o acontecido assim: Jesus, vendo suas ações de fé, disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem se levantou e foi para a sua residência curado. Aquele homem e seus 4 companheiros não quiseram desistir. Quando surgiu um obstáculo, eles simplesmente o contornaram. Poderiam ter perdido a esperança ao verem a multidão bloqueando o acesso à casa onde Jesus estava pregando a palavra. Ou poderiam ter dito: seria melhor voltarmos, a situação aqui é impossível. Nem vamos arriscar uma tentativa. E aquele enfermo teria sido carregado de volta, doente como sempre. Porém, não desistiram, persistiram na sua fé. Por outro lado, quando não conseguiram entrar na casa, havia a possibilidade de dizerem algo que ouvimos frequentemente em nossos tempos. Pois bem, acho que não era mesmo o propósito de Deus curá-lo. É assim que muitos definem a vontade divina, pelas circunstâncias. Mas o querer do Pai não é determinado pelas situações que surgem. Ele já foi declarado e exposto na sua palavra, e inclui a cura. Imagino que não devia ser difícil tirar as telhas daquele tipo de casa, mas, por outro lado, os que estavam no recinto, escutando Jesus pregar e ensinar a palavra, devem ter ouvido espantados o barulho repentino de arrombamento. E o dono da casa, como se sentia quando os homens desmontavam seu telhado? Mas a lição espiritual da história é esta: quando aqueles 5 homens se viram confrontados por um obstáculo, não foram simplesmente desistindo, fizeram algo a respeito. Quando não conseguiram chegar até Jesus, não desanimaram, simplesmente seguiram por outro caminho. A Bíblia afirma que o Todo-Poderoso sempre fornecerá uma via de escape. Eles certamente precisaram de bastante fé para remover aquela barreira e decidir subir no telhado para descer o doente. E o paralítico também teve de exercer a sua fé. Já estava confinado ao seu leito e, se os seus amigos tivessem dado um só passo errado, poderia ter ficado ainda mais enfermo. Temos aqui um quadro daquilo que a fé coletiva pode realizar. 5 pessoas com o mesmo alvo conseguiram chegar até Jesus e obter a cura de um homem. Estavam unidas no mesmo propósito, visando a realização da tarefa. Afinal de contas, se não tivessem agido em união total, provavelmente teriam simplesmente deixado cair aquele pobre homem teto abaixo. E o coitado já estava confinado ao leito sem poder andar. Sem união, corria o risco de cair e ficar em estado lastimável. Há uma lição que podemos tirar de tudo isso. Para fazer coletivamente algo em favor de Deus, é necessário viver em união, de propósitos, alvos e ações. Ao ler o livro de Atos, você descobrirá que os apóstolos estavam em mútuo acordo. Cada vez que os discípulos ficavam unânimes, o poder divino manifestava-se de tal maneira que o lugar onde estavam reunidos até tremia. Atos 4:31. As Escrituras dizem que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé persistente obtém favor do Senhor. Esse homem foi curado não porque ele e seus companheiros tinham fé maior que a nossa, mas porque todos persistiram apesar dos obstáculos e estavam unidos no mesmo propósito. Não abriram mão da sua fé. Aquele homem foi o único que saiu de lá curado naquele dia, porque não se deixou derrotar pelas circunstâncias. A qualquer momento poderia ter dito aos amigos: "Isso é difícil demais, levem-me para casa." Mas não fez assim. Recusou-se a desistir e a abandonar a tentativa quando as coisas não aconteceram como ele esperava.
Não quis aceitar o fracasso, de modo que, ao ser confrontado por um obstáculo, simplesmente o contornou. Sua atitude era: vim para ser bem-sucedido, para Jesus atender às minhas necessidades e para eu receber da parte de Deus o que desejo. Não serei derrotado. Por isso obteve do Senhor tudo aquilo que necessitava. Muitas vezes no ministério vemos pessoas chegarem aos avivamentos pensando que em 5 segundos obterão do Altíssimo tudo o que querem, a dose completa das bênçãos celestes, mas não é assim que elas são obtidas. Em alguns casos temos de persistir na fé, não porque Deus está recusando-nos, mas porque temos um inimigo guerreando contra nós. Esse relato bíblico nos oferece um exemplo da fé persistente. O homem da maca não recebeu facilmente a cura. Não deve ter sido fácil ser levantado daquela forma até o telhado da casa, e os 4 terem de carregá-lo. É possível que você também tenha de persistir na fé e continuar apegando-se à palavra de Deus, mesmo quando ela parecer não estar operando em seu favor. Precisamos perseverar na fé, porque embora a cura e todas as outras bênçãos do Altíssimo estejam gratuitamente à disposição de todos nós, o adversário tentará lançar muitos obstáculos para impedir que as recebamos. Mantenha seus olhos no alvo. Ao assumir o compromisso da fé para crer em Deus em favor daquilo que Ele lhe prometeu, você precisará ter dedicação total ao seu compromisso para obter sucesso. Não pode parar no meio do caminho e ficar satisfeito com a condição alcançada, mesmo quando chegar a um nível que achar cômodo. Será necessário correr adiante, tal como participar de uma corrida. Uma vez nela, não haverá maneira de fazer uma pausa para descansar. Se quiser correr, precisará fazê-lo com os olhos postos no alvo à sua frente. O pecado supremo de qualquer corredor é tirar seus olhos da meta final da corrida. Todo bom competidor dessa modalidade sabe que é necessário correr fixando-se em um único objetivo, a linha de chegada. Na carreira cristã, o alvo é o Senhor Jesus Cristo, e nós que estamos nessa corrida também não devemos deixar nossos olhos desviarem a atenção, senão perderemos. Lembro-me de uma corrida que perdi exatamente por causa desse desvio de atenção. Nunca me esquecerei desse fato. Estava no circuito, correndo com todas as minhas forças. De repente, porém, dei-me conta de que não via nem escutava pessoa alguma correndo comigo. Fiquei com a impressão de estar ali sozinho. Então pensei, você se fixou tanto na corrida que nem percebeu que foi dada uma partida falsa. Todos os demais estão lá na linha de partida, mas você está aqui correndo sozinho e fazendo papel de bobo. Enquanto minha mente argumentava assim, dei uma rápida olhadela para o circuito, para as demais pistas. Eu estava na pista externa e então vi outro atleta correndo na primeira. Estávamos na liderança quase 7 metros na frente dos demais. Foi por isso que não os ouvira nem os vira. Perto da linha de chegada, dei aquela olhadela fatal para o outro lado do circuito e isso me custou a metade de um passo. Momentos mais tarde, nós dois alcançamos a linha de chegada. A fita bateu no peito do meu oponente e na minha cintura. Fiquei 1/100º de segundo atrás dele. Porque tirei meus olhos da meta, perdi a corrida. Tivera um passo de vantagem sobre o outro corredor, mas quando deixei a dúvida entrar na minha mente, acreditei em uma mentira e desviei minha atenção. O mesmo pode acontecer na corrida da carreira que Deus lhe deu. Se você permitir, o diabo começará a conversar com a sua mente. Caso acredite naquilo que ele diz e tire os olhos do Pai, você perderá terreno. Não deixe o inimigo sussurrar palavras de derrota, desânimo, dúvida e incredulidade nos seus ouvidos, pois se fizer isso, não será possível conseguir manter o olhar na meta. Nunca o deixe dominar a sua mente com pensamentos do tipo: você nunca dará conta, já é tarde demais, você não presta, as promessas de Deus não vão ser cumpridas na sua vida.
Se ceder a essas mentiras, Satanás vai impedi-lo de receber o melhor do Senhor. Mantenha seus olhos no alvo, em Jesus. Não fixe seu olhar nos homens nem em suas próprias falhas. Afinal de contas, o Altíssimo não disse que você correria por suas forças. Cesse de confiar na carne. Vou contar-lhes um segredinho. Não é o esforço carnal que vai fazê-lo um vencedor, mas Jesus e sua palavra imutável. O homem diante da porta formosa. O homem que ficava diante da porta formosa sabia que não devia tirar seus olhos do alvo. Não sabemos quanto tempo ficou sentado ao lado da entrada, esperando que alguém surgisse para satisfazer as suas necessidades, mas temos certeza de que precisava de um milagre de Deus, a restauração dos seus pés e artelhos. A Bíblia diz que era coxo de nascença, portanto nunca andara. Atos 3, do 1 ao 10. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando, ele pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Esse homem deve ter passado anos esmolando a porta formosa. Durante esse tempo, talvez tenha esperado que alguém aparecesse e se oferecesse para cuidar dele. Ao ouvir Pedro dizer, olhe para nós, é possível que até mesmo tenha pensado, agora sim, finalmente alguém tomará providências por mim para o resto da minha vida. Quando Pedro disse, não tenho prata nem ouro, aquele homem poderia ter simplesmente desconsiderado Pedro e João e pensado, se não tem dinheiro para mim, não tem nada daquilo que quero. Afinal de contas, o dinheiro seria necessário para que comesse algo. Mas ele tomou a decisão firme de manter viva as suas expectativas e focalizar a sua atenção nas palavras de Pedro e de João. Provavelmente sua fé se agarrou em alguma coisa que ele lhes falaram, porque o homem se levantou curado. Os pormenores não foram documentados na palavra, mas podemos imaginar que para o coxo, quando Pedro estendeu a mão para tocar a mão direita do homem, o rosto do apóstolo pareceu de alguém que sinceramente se importava. As mãos que antes tinham puxado redes de pescar sob o sol quente e limpado peixes, ficaram diferentes quando se estenderam para baixo a fim de ajudá-lo. E, em certo sentido, como parte do corpo de Cristo, as mãos de Pedro realmente tornaram-se as de Jesus Cristo, que por intermédio desse rude pescador ajudou um portador de necessidades especiais. Então Pedro proferiu as palavras inesquecíveis que transformaram a vida do coxo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3, 6, parte B. Pela vida de Pedro, o amor de Deus estendeu-se àquele enfermo. Então ele teve seus artelhos reforçados e foi curado. Em um só momento ficou sabendo que não teria de passar o restante da vida mendigando. Por isso começou a andar, saltar e louvar o Altíssimo. O coxo manteve-se focalizado naquilo que estava para receber, e suas esperanças não se transformaram em decepção. Quando Pedro falou com ele no início, poderia ter dito:
Ora, se você não tem dinheiro, saia da minha frente. Está impedindo o caminho de alguém que pode me dar algum. Mas, se tivesse tirado os olhos daquilo que o Todo-Poderoso estava para fazer em seu favor, teria perdido sua bênção divina. Deus também estenderá a sua mão a você. Não deixe seus olhos desviarem-se da meta. Não permita que eles se fixem no problema ou na circunstância diante de si, porque com a ajuda divina será possível contornar qualquer obstáculo e vencer toda dificuldade. Não importa a situação desesperadora que o inimigo tem levantado ao seu redor para esgotá-lo. Não interessa o que dizem os sintomas ou quantas vezes sua conta corrente está reduzida a zero. Não acredite em quem lhe disse que não vale a pena fazer esforço algum por ser você um mero fracasso. Veja bem, não faz diferença o que um homem faz, diz ou pensa. O que importa é o que Jesus disse na sua palavra. E ele afirmou que se você bater, ele vai abrir. Se pedir, vai atender. O mestre declarou que se conservarmos os olhos no alvo, no prêmio da soberana vocação, não nos faltará dom algum. Filipenses 3,14, 1 Coríntios 1,7. A palavra de Deus funciona em todas as circunstâncias. Ela diz: porque para Deus nada é impossível. Lucas 1,37. E também: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55:11. Se você se recusar a desistir e colocar toda a confiança na palavra do Altíssimo, poderá receber da parte do Senhor tudo aquilo de que necessitar. Apoie-se na Bíblia e veja a palavra lutar em seu favor. Muitos têm crido que receberão algo divino, mas ficam na dúvida de como isso poderá realizar-se. Pensam: acho que essa bênção não é para mim. Não há maneira de eu recebê-la, de modo que não se pode tratar de uma promessa celeste. Mas vou contar-lhe uma coisa: a ideia de que não pode receber o que o Pai lhe prometeu provém do inimigo. Não é o Todo-Poderoso quem levanta essas dúvidas. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Hebreus 13:8. O poder do Altíssimo é o mesmo sempre, e se você tiver fé e confiança nele, será levado até a vitória. Jesus é o nosso exemplo. A derrota não faz parte da natureza de Jesus, daquele que andava na face da terra fazendo realizações poderosas, do Senhor que morreu na cruz. Segundo a Bíblia, Cristo não conhecia pecado, mas foi feito pecado para que nos tornássemos a justiça de Deus em Cristo. Jesus nunca sofreu derrota, então nós, que fazemos parte do seu corpo, a Igreja, não devemos aceitar o fracasso. As Escrituras também declaram que o Salvador tomou posse das chaves da morte e do inferno e que subiu até as alturas, onde vive intercedendo por você e por mim. Apocalipse 1:18, Hebreus 7:25. Não precisamos, portanto, fracassar em coisa alguma que fazemos. Apocalipse 1:18. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Hebreus 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque Jesus pagou o preço da nossa redenção total na cruz do Calvário, não existe problema que não possa ser resolvido ou medo que não possa ser dissipado. Mas, para isso, precisamos crer em Deus e confiar na sua palavra. Mesmo que haja necessidades urgentes, a sua fé total no Senhor o acompanhará até a vitória. Todos os ataques do inferno e a combinação entre todas as forças do mal não poderão vencer o poder da fé sólida que se fixa somente no Altíssimo. Se você permanecer firme na fé, Deus tomará as providências para que o poder que foi investido na Igreja do Senhor Jesus Cristo
seja eficaz na sua vida. Ele fará isso porque você teve a coragem de crer nele. 1 Tessalonicenses 2,13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em nós os que crestes. Nunca houve um problema que, tendo sido colocado nas mãos de Deus, já recebeu menos que o melhor do céu. Nenhuma força do inferno poderá vencer ou subjugar o poder da fé firme. Por isso, mantenha sua posição contra o diabo. Ele sempre desejará enganá-lo e tentará fazê-lo pensar que perderá. Mas a palavra de Deus diz que Satanás é um inimigo derrotado. Declare a palavra contra o príncipe das trevas e ponha-o em fuga pelo nome de Jesus. O Senhor não distribui substitutos das suas bênçãos. Não lhe fornece, por exemplo, bijuterias em vez de diamantes. Sua palavra afirma que quando você pedir pão, ele não lhe dará uma pedra. Quando pedir peixe, não lhe oferecerá uma serpente. Mateus 7, do 9 ao 10. O Altíssimo jamais recusou algum dos seus filhos que se chegou diante dele com fé. Nunca disse: lastimo dizer que o céu não tem mais aquela bênção em estoque. Desculpe, mas você terá de aceitar coisa de segunda mão. Ou ainda, perdoe-me, mas não posso fazer isso porque nem sei fazer. Por acaso você já ouviu ao chegar diante do trono de Deus o Senhor lhe dizer: não tenho tempo hoje? Vá embora? Não. Os ouvidos do Pai sempre estão abertos para ouvir o clamor dos justos. Salmo 34:15. O Altíssimo dá o melhor que o céu tem para oferecer àqueles que resolveram dedicar-lhe a sua vida e andar em obediência à sua vontade. O Senhor nos promete na sua palavra que nenhum bem sonegará aos que andam retamente. Salmo 84:11. Resolva hoje que vai renovar seu compromisso com Deus e com sua vontade para o seu viver. Afaste da sua mente os pensamentos e sentimentos de fracasso e de desespero. Aproxime-se do Senhor com fé renovada, crendo que se pedir algo segundo a sua vontade, Ele o escutará. E a Bíblia diz que se você sabe que Ele ouve o seu clamor, também tem consciência de que sua petição foi atendida. 1 João 5, 14 e 15. Resolva agora que assumirá autoridade sobre o inimigo em qualquer área na qual ele tem tentado prendê-lo. Então, mantenha os olhos longe das circunstâncias e fixados em Deus e na sua palavra. Ouse crer no Senhor e você será um vencedor.